Quem participou da ceia foi o Senhor Jesus com os apóstolos. E agora todos aqueles que estão em comunhão com a igreja participam também. Mas não tem um texto dizendo, não pode. Não tem. Mas eu já vi igrejas que não, tipo, como servir a ceia, eles servem para todo mundo, até para os visitantes. As pessoas tomam. Como não tem o texto proibindo, né? Proibindo, quer dizer que dentro da eclesiologia deles está valendo. Na eclesiologia deles, mas na nossa não está. Então a nossa visão, nosso ministério é sobre a questão de Jesus Cristo mesmo, né? Esse batizado, oficial, esse diferente. Isso. Aí é a norma da igreja, né? Norma da igreja. Só pode participar desse cálice aqui os que são batizados. Não dá para participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Essa é a base. Então a pessoa vem aqui, participa da nossa ceia, daqui a pouco está no atabaque. Qual que é? Então, cuidado com isso que Paulo usou esse texto, né? Para a gente se examinar, né? Isso, examine-se a si mesmo. Agora você imagina, se até o crente, é uma outra lógica, tá? Muita coisa a gente usa lógica. Se até o crente que toma indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor, quanto mais o que estava passando na rua ali. Nesse caso, inclusive, pastor, nosso irmão falou ali sobre visitante, isso acontece aqui na nossa sede. Porque na nossa Santa Ceia são muitas pessoas. E aí muitas vezes o obreiro está servindo tanto o pão quanto o cálice. Um visitante, você vê visivelmente ali que ele não é membro aqui da igreja, é uma pessoa que está simplesmente vindo ali assistir o culto, e ela simplesmente pega, e o obreiro não vai poder de maneira nenhuma falar para ele que não. Isso. Ele não vai poder. E ela toma a Santa Ceia, vai embora. Essa é a razão de que o culto de ceia é um culto de portas fechadas. Era, né? Era um culto de portas fechadas para membros. É um cuidado que se tinha. E o crente tomava aquele cuidado para ir no culto de ceia. Se tivesse disciplinado, não participava, ficava do lado de fora. E tinha que estar do lado de fora. Não é que ele podia ficar na casa dele, cumprindo a disciplina dele, não. Tinha que ficar lá, do lado de fora, durante a ceia. Aí mudou, né? Mudou. Exageros, né? Exageros. E aí mais um detalhe que tinha, inclusive, isso anos atrás, os obreiros que recebiam a Santa Ceia eram orientados a falar com o pão, né? Isso. Comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Em cada pessoa que ele recebia do pão. E aí, em cada pessoa que ele recebia o cálice depois, tomar e beber, este é o meu sangue. Isso. E aí, lógico, alguns pastores já chamaram os obreiros novamente e falaram, não, irmão, só sirva. Só sirva. Acabou. Porque não precisa. Já foi abençoado uma vez. E outra vez, né? Tem irmão que é descuidado e fica aí falando e salivando em cima do pão e do vinho. Quando era cálice único, eu participei de igreja que era cálice único. Aí o diácono ia lá, limpava com lencinho, mas não tem jeito, sempre vai ficar uma gotícula de saliva para trás. Então não tem jeito. Aí, para azar do irmão, uma vez, foi um irmão muito simples na igreja lá, e quando foi dado o cálice para ele, ele bebeu tudo. Ele bebeu tudo. Aí o irmão ficou olhando assim, toda a igreja olhando ele. Aí ele ficou olhando assim, ué, o que vocês estão olhando? De repente a taça de novo. Ai, Jesus. Eu participo do ensinamento. E na igreja que eu ia, professor, lá tinha o costume de, antes de tomar o cálice, você trocar com a outra pessoa. Trocar, de comunhão. Aí eu falava, ué, mas essa irmã nem me dá paz, ela nem me dá paz. Tem que trocar o cálice comigo. Inventou de novo. Hipocrisia pura. Inventou de novo. E numa dessas aí contamina. Numa dessas aí contamina o cálice também. Aí se contaminou o cálice, a pessoa estava lá orando em cima do cálice, contaminou o cálice, você vai pegar alguma. Porque, de fato, se não te curar, pode te deixar doente. Agora o assunto relevante, meus irmãos, é o seguinte: por que Paulo falou que não é só símbolo? Isso aí Paulo falou, ele complicou. Tá? Ele é teólogo, né? Quem é que é o Paulo, teólogo? Complicou, ele falou: quem come e bebe indignamente come condenação para si mesmo. Né? Agora, se nós nos julgássemos a nós mesmos, quando você se julga a si mesmo? Quando você se examina. Diante do pão, diante do cálice, você se examina a si mesmo. Quer dizer que é o tribunal da consciência.
E aí Paulo fala, assim coma e assim beba, também não tem proibição. Não é para evitar a ceia, é outro erro grave que o pessoal evita a ceia, não se evita a ceia. É para comer do pão e beber do cálice, mas até para se examinar. É para saber, isso aqui é corpo do Senhor e sangue do Senhor, que foi entregue por nós, para comunhão. Ponto. Examinou? Pode comer, irmão. Não é pão comum, não é cálice comum. Pronto. Não. Para mim é pão comum, pão de padaria, tanto faz, tanto fez, acaba logo a ceia que eu quero ir para casa. Eu já cansei de participar de culto de ceia, que o carro do irmão estava no estacionamento, assim que acabava a ceia, ele ia para o carro dele, começava a buzinar lá e xingar os irmãos, por causa que os irmãos ficavam lá conversando com o pastor e não saía do estacionamento. É problema, né? Culto de ceia. Bom, mas isso aí é coisa que a gente vê e tem coisa que a gente não vê. Agora aí Paulo fala, mas como que Deus nos julga? Como que o Senhor nos julga? Aí Paulo fala, por causa disto, o julgamento é esse. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e gente que tomba em guerra, morreu, é juízo, comeu e bebeu condenação para si mesmo. Quando entra por aquele ritmo de fraqueza, muitos fracos, sabe? Muitos fracos, aquela fraqueza, aquele desânimo, aquele desalento, aquela falta de fé, sabe? Muitos fracos, aí entra por uma crise secundária, que são as doenças. Jesus colocando doença, complicou, irmão. Por isso que Pedro falou, Paulo, você escreveu coisa difícil. Até os doutores torcem tudo que você fala, Paulo. É muito difícil, é difícil mesmo. Se tem uma doutrina que os doutores aí se enrolam, é na Santa Ceia. Culto de Santa Ceia, presta atenção nas pregações. O pessoal exagera nas pregações do culto de ceia. É quase culto de terrorismo em alguns casos. É o culto mais terrorista que tem, às vezes, é culto de ceia. Assim, um irmão pregando no culto de ceia, né? Ele foi bem irônico. Quando ele subiu, ele falou assim: para começar, não é nem Santa Ceia. Aí ele começou a dar a explicação do santo, da ceia, e ele fez um embaraço só, sabe, complicando tudo. Complicou. A gente sabe que não existe o termo Santa Ceia na Bíblia, que é ceia, só ceia do Senhor. Então, ceia do Senhor, por que a gente chama de Santa Ceia? Porque é um culto onde a gente ali na comunhão, por uma tradição, né? A gente chama de Santa Ceia, ponto, acabou. Tá todo mundo chamando de Santa Ceia, ou ceia do Senhor, tá certo. Agora esse é o maior complicador que a gente vê, e aí a gente vai para a prática, vamos para a prática. Qual que é a prática? Vamos ver se o pessoal está fraco mesmo. Vamos ver se tem um monte de doente que não tem cura, doente. Porque a cura é na ceia. A cura é eu vir para a ceia e examinar o corpo do Senhor. É a cura. Você vai lá, a hora, não acontece nada. Por quê? Porque está relacionado à ceia de Deus, à ceia de Cristo. A doença dele é provocada por causa da ceia. Aí você tem que... Você se examinou no dia da ceia? Você participou da última ceia? Participei. Você se examinou? Ou foi corrido? Estava vindo da feira, passou por aqui, pegou esse drive-thru que a gente fez aí. Esse drive-thru aí, ele pode ter sido bom e pode não ter sido tão bom assim. Porque se no culto de ceia, com o pastor pregando, com a Bíblia aberta, com a igreja cantando, a gente ainda já tropeça, já come de qualquer jeito, imagina no drive-thru. O que deve ter saído de salada não está escrito, irmão. Mas aí a gente fala, por que não voltaram para a igreja? Pode ser juízo. Veja que o professor está falando, pode ser, não estou condenando, mas pode ter negligenciado a ceia do Senhor. Durante o período de pandemia, me convidaram para me pegar a ceia lá na porta, eu não fui. Para mim, ceia é presencial, irmão. Eu também não fui, pastor, eu ia falar isso. Bem xiita, bem chatinho esse professor aqui. Eu gosto de ceia com todo mundo junto. Aquela ceia que a gente tem no domingo, para quem não participou do culto, eu já participo por causa que participo. Mas eu prefiro esperar o próximo mês ou então ir numa igreja que tem. Porque a nossa igreja tem ceia o mês todo. Tem no Belém, tem aqui, tem nas congregações. Né? Então eu prefiro o culto, participar da celebração na totalidade. Justamente por causa dessa advertência que Paulo foi o único apóstolo que inventou esse negócio de que quem come e bebe indignamente come condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós fracos, doentes e muitos que morrem.
Por quê? Porque foi julgado pelo Senhor. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, a gente não ia para Berlinda. Foi para Berlinda por causa que faz parte da igreja, mas evita a ceia. Não, já que eu estou em pecado, né, eu não vou para a ceia. Ué, quem ensinou isso? O senhor quer falar, meu irmão? Eu vi sua mão levantada. Tem algumas observações. Eu peguei aí a fase. E para participar é necessário ser batizado. Aí, passando pelo batismo, chegamos à mesa e vamos cear. E eu sou um pouquinho mais antigo, eu venho mais da antiguidade, e eram separadas algumas situações, né, pelos cargos eclesiásticos dentro das nossas assembleias, no caso da irmã ou do irmão que fosse amaziado, não participaria da ceia. Aí eu vi aí uma abertura, né? Eu entendi uma abertura. No meu próprio ministério, eu congrego, eu venho debaixo da obediência do pastor presidente e participei, né, antes da pandemia, de algumas ceias da igreja sede, porque nós se juntamos depois de 2 meses na igreja sede para cearmos todos juntos. Depois de 2 meses eu pego a minha congregação e observei que ele liberou a ceia para crianças. Então eu vi crianças participando da ceia. Eu segurei aquilo ali, eu aprendi de uma forma e está encaminhando a outros passos. Eu digo até, vou usar uma palavra, ao abismo, porque é conduzir um cego mirando o cego. E eu fiz uma reunião pastoral com o pastor presidente, só eu e ele, olho no olho, bigode no bigode. Ele falou, mas a Bíblia, a mesma tese que nós estamos falando aqui, a Bíblia não diz se pode ou não pode ser. E que pecado tem uma criança para que não possa tomar ceia? E o assunto estendeu, né? Estendemos por 2 horas de assunto, não chegamos a nenhum lugar. Então, eu vendo o professor falando agora, me veio esse assunto, né, na minha mente. Uma pessoa baseada pode participar, mesmo que ela seja batizada? Uma criança pode participar da ceia do Senhor? Vamos lá. Para responder essa pergunta. Como o Senhor Jesus ele deu autoridade, né, aos apóstolos, para que os apóstolos eles pudessem tomar conta da igreja. Quer dizer, você não tem uma eclesiologia padrão para dizer, é isso aqui, só isso. Você tem que batizar e de batizar e fazer isso em memória de mim. Pronto. E agora? Agora os apóstolos têm autoridade para poder tratar da eclesiologia local. Como se trata da eclesiologia local? Ministério, pastores, evangelistas, presbíteros vão fazer eclesiologia local. Como que eu sei qual que é a eclesiologia da minha igreja? Estatuto social. Não tem o estatuto social, livro ata. No livro ata, a igreja se reúne em assembleia geral, ordinária ou extraordinária, coloca na pauta qual que é o assunto, delibera-se, aí com essa deliberação, se 2 de vós concordarem na terra acerca de alguma coisa, também será concordado. Vocês ligaram na terra. Ligou, está ligado. Então está ligado, está registrado em ata. A igreja local ela tem essa autonomia. A nossa aqui não temos essa autonomia, porque a gente pertence ao Ministério do Belém e a nossa igreja tem que passar pela diretoria, tem que passar pela convenção, um monte de coisa que a gente não faz. Tem pastor de congregação que faz por conta própria aí, mas isso aí, se a membresia se reunir lá, fala, não, aqui criança não participa não. Mas é ceia mirim, não tem ceia mirim. Não tem ceia mirim. Não tem. Aí o dirigente é chamado que negócio de ceia mirim, irmão. Não é ceia mirim. Ou amaziados nem fica na comunhão, tá? Amaziados, assim, participa dos cultos, faz tudo, mas não participa de departamento, tem que regularizar a vida civil. Tem que casar, por isso tem irmãs aí que sofrem, ou irmãos que sofrem, por causa que se amaziou. Tem que regularizar a vida civil. Esse é o caso. Aí tem que estar o quê? O senhor fez certo. Vem aqui, pastor presidente, me esclarece. Passou por uma reunião? Todo mundo está sabendo? A igreja participa disso? Não. Mas quer dizer, tem uma contradição aqui. E está incorrendo num perigo seríssimo de não discernir o corpo do Senhor. Porque se dizer, a criança tem pecado? Lógico que tem pecado.
Eis que em pecado me concebeu a minha mãe. Quem? Davi. Em iniquidade fui gerado, formado. Então tem pecado sim. Tem pecado, criança tem pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Quem crê e for batizado será salvo. Portanto, as crianças tem um pecado de criança. Tem pecado de criança, pecado da raça, né? Pecado de Adão. Tem o pecado dela também. Agora o sangue de Jesus purifica de todo o pecado, não isenta. E como é a matéria que é eclesiologia, doutrina da igreja, a gente tem que saber isso, deliberar, entender como que funciona. Como que se funciona o negócio de ordenação, de homens, de mulheres, ministério infantil, como que se celebra a ceia do Senhor, quem é que pode celebrar, quem pode participar, quem não pode participar, se está certinho ali, para a gente não ficar fazendo uma celeuma, uma salada da igreja. É muito ruim você chegando num lugar que você não tem um mapa, você não sabe. Cada dia é uma novidade. O problema do pessoal é isso. Cada dia é uma novidade. Cada dia é uma doutrina diferente. Cada dia é uma prática esquisita. Daqui a pouco você está numa igreja que não é mais igreja. Pode tirar a placa de fora, não é mais igreja. Ah, não quero mais chamar de igreja, eu vou chamar de o quê? É ajuntamento dos santos que pensam que vão para o céu. É mais ou menos isso. Pode deixar o tempo aí. Por isso que tem tanta comunidade por aí. Voltando um pouquinho na questão da Santa Ceia, no período de pandemia, o irmão fez questão aí de mencionar as pessoas que ficaram em suas residências, né? A gente sabe que dependendo da idade, principalmente os mais idosos, eles infelizmente ficaram aí mais de um ano, né, retidos em suas residências e muitas vezes teriam até que pedir para outros irmãos passar no drive e levar a ceia. Outros que não tinham esses irmãos para fazer isso, preparavam na sua própria casa, acompanhando ali uma live de uma Santa Ceia ministrada e tudo mais, e faziam uso. Acredito que parte dessas pessoas, dentro de um ano, ficar um ano sem cear, ficar um ano sem sentir, né, esse momento, seria difícil. Então eles ministraram não só o material levado do drive, como também preparado na sua própria casa. E tomaram se sentindo dignos daquele momento ali. Agora, teve outras pessoas que tomaram de qualquer forma, como se estivesse tomando um suco de laranja lá da geladeira naquele dia, naquela hora. Então, assim, eu acho que tem casos e casos aí, né, que precisam ser ponderados. É um risco que a igreja correu. Sim. É um risco seríssimo que a igreja correu. Primeira vez que você vê a celebração da ceia entre Abraão e Melquisedeque. Então quem celebrou a ceia? Melquisedeque. Abraão não. Abraão não celebrou, participou. Quem saiu ao encontro de Abraão com pão e vinho? Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo. Você tem a presença do sacerdote. Agora esse negócio da democratização da ceia, casos e casos, é temerário para a igreja. Porque a gente sabe que os irmãos que são mais antigos já tem aquela visão. Isso aqui, olha só, o meu pastor veio na minha igreja, na minha casa, trazer a ceia do Senhor, me deu a recomendação, os irmãos vieram aqui, cuidado pastoral, ele come com aquela doutrina antiga. A nova turma, meu amigo, do fast food, do drive-thru, pega para mim um Mac aí, cara. Essa turma toda aí, a gente não tem garantia, então é temerário. E tanto é que muita gente se acostumou mesmo e não voltou. Comeu juízo para si, não discernindo o corpo do Senhor. Sim. Se é que o apóstolo Paulo tem essa prerrogativa de falar isso aí. Porém, uma pequena parte ficou esse tempo ausente, né, mas fez uso do momento, consciente e tudo mais, e na oportunidade que ele teve de voltar à igreja, ele já voltou de imediato e retomou. Porque sentiu realmente a necessidade, valoriza Exato. a igreja. Uma outra parte, sim, é como o senhor falou, outra parte... A gente está nesse tempo de gente tão folgado, que qualquer liberdadezinha que dá, ele alarga o colarinho do palhaço, sabe? E a gente tem dificuldade. Então, é um assunto sério, ceia e batismo.
é sério. São só 2 ordenanças que a gente tem. Essa aqui que eu coloquei está ali para a gente comentar. A Igreja Católica falou que tem a ordenança da crisma para receber o Espírito Santo. Aí tem a ordenança não, sacramento, tá? Sacramento da confissão e penitência. Então, confissão e penitência é um sacramento. Sacerdócio é outro sacramento, que é a ordem, né? Sacerdotal. Se não tem a ordem, vai para o casamento. O único casamento que vale é aquele que é feito pela igreja, ou é sacerdote, tem que fazer confissão, ou então faz extrema unção. Antes de morrer, chama o padre. Aí, isso aqui. Você vê, são 7 sacramentos que a Igreja Católica. Nós só temos 2 ordenanças para tomar conta. E é aquela história que a gente fala, são 2 tartarugas, filho. Você só tem 2 ordenanças. Você não tem 10 mandamentos. Você não tem 613 preceitos. Você não tem circuncisão. Você não tem um monte de... Você tem 2 ordenanças para tomar conta. 2. Cabe aqui em 2 dedos. Se você perder 3 dedos da mão, dá para contar. 2. E não dá conta. Os caras erram e falam com 2 ordenanças. 2. Não é um negócio angustiante? Chegar no céu e falar, você não conseguiu fazer a ceia certo. Você não conseguiu fazer isso certo. Aí pode acontecer de outras igrejas, por exemplo, que a Santa Ceia é uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma vez por ano. A católica já é todo domingo, né? Todo domingo tem missa. E na outra igreja, uma vez por ano. Ô queridão, por que é uma vez por ano só? Porque foi no dia da Páscoa. E Páscoa só acontece uma vez por ano. Por isso a ceia é só uma vez por ano. E tem que ser na sua igreja, que eles chamam de igreja comum. Se você participar numa outra igreja, na sua comum você não pode participar. Tem que ser na sua igreja, onde você é membro, onde você é conhecido. Uma vez por ano. E o que eu faço entre um outono e outro? Está livre. O importante é que na semana da ceia, nessa semana você fica tininho, meu. Porque é nessa semana que Satanás vai te pegar. Nessa semana. Aí realmente é uma grande celebração que eles fazem, né? Que é realmente um culto muito memorável. Nunca participei, porque é um culto restrito, a membresia, não é um culto aberto. E vai lá para poder participar e se sente no Yom Kippur, dia do perdão. Consegui participar da ceia, venci o diabo. O ano inteiro. Mas também pode fazer isso? Pode. Por quê? Porque não está escrito em quanto tempo. Pode. Não é que estão errados. Não dá para julgar os irmãos. É isso. Não tem regra. Semana em semana, todos os dias, porque parece que no início da história da igreja, todas as vezes que eles se reuniram, celebravam a ceia. Depois ficou no domingo, dia que Jesus ressuscitou. Aí depois ficou mensal. Quer dizer, não tem regra, não tem um calendário para quando acontece isso daí. Não tem. Nem na pandemia, quando a gente foi levar a ceia na casa dos irmãos, cada casa que a gente passava, a gente participava junto com eles na ceia. Pronto, mais oportunidades. Tem lugar que a gente entregou 10 casas. Essas 10 casas a gente participou juntos, tomou. E esse mesmo serviço que a igreja fez para o bem dos irmãos, teve irmãos que reclamou, dizendo o seguinte: por que o pastor não veio? Mandou aqui o diabo. Comeu e bebeu para a própria condenação. Comeu a própria condenação. Que recebeu e amaldiçoou o cálice. Amaldiçoou os irmãos. Reclamou da forma como foi tratado. Justamente isso aqui. Drive-thru, passar lá, pegar o cálice e levar para casa. Reclamou, comeu e bebeu para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Você vê como é difícil o crente? Crente é difícil. Como faz? Não faz a ceia? Espera acabar a pandemia? Leva para dentro de casa? Não pode entrar para dentro de casa. Vai que você contamina uma pessoa lá com Covid, um irmão, uma irmã. Não sei como fazer. Na porta da igreja? Não pode. Aglomeração. Como faz? Não faz ceia? A gente procurou dar o melhor atendimento.
e procurando dar o melhor atendimento, não foi melhor. Uma pergunta que eu estava até pensando quando se fala na questão de se examinar, por exemplo, uma pessoa ela foi para o culto, ela não participou da ceia devido a uma discussão com o marido, alguma situação, é apto ela não participar por causa disso ou ela deve participar? Você já discutiu em casa? Alguma coisa assim desse tipo. Tá, discutiu em casa. Teve E não se acertou. E aí perde a ceia. Aí ela tá lá, ela não participa da ceia. Ela fez certo ou ela fez errado? É um tribunal da consciência, né? Se você tá mal, né? Tá mal, tá triste, tá eu já ouvi gente angustiado. falar, não, você só não participa no caso de um exemplo aqui, você cometeu Você tem que estar bem. Alguma coisa desse tipo. Não, tem que estar bem, você tem que estar bem. Se você tá triste, né? Você tá angustiado, você vai participar da ceia com aquela raiva, né? Aquele ódio daquele demoniado que toda vez de culto de Santa Ceia briga comigo, né? Você já sabe, né? É sério. Quer dizer, já sabe que vai ter briga desse dia, então tem que conhecer a pessoa com quem você está casado. É um encrenqueiro, uma encrenqueira, já sabe. Então, hoje não se vê mais isso, mas no nosso próprio ministério, quando era garoto, né, adolescente, a gente via muito isso em congregações. No dia da Santa Ceia, depois da pregação, aquela pregação, isso. Né, o irmão que se sentisse indigno de tomar a Santa Ceia, ele ia até o culto, ele confessava para a igreja o que ele cometeu, né, às vezes não literalmente com todas as palavras, mas ele confessava o pecado, o erro, né, e depois do amém da igreja, esse camarada estava apto a participar da Santa Ceia. Isso. Olha a situação